Querido, nós queremos continuar falando ainda a respeito daquilo que a gente esteve falando hoje de manhã, desse quadro, desse diagnóstico em que se encontra a família hoje. E como povo de Deus. E eu preciso dizer essas coisas para os irmãos. Que nós temos que tornar, e decididamente tornar, escravos do Senhor. Reféns do Senhor. E não reféns dos valores desse mundo, dos valores dessa sociedade. Amado, quando a gente vê Jesus Cristo se posicionar radicalmente diante da cultura que ele estava vivendo, nós precisamos nos posicionar uma contracultura cristã. Precisamos ter uma contracultura cristã. Amado, o homem e a mulher de Deus é aquele que não olha para esse mundo com os olhares que qualquer pessoa vê. Nós temos que ter uma lente que, ao olharmos para os valores desse mundo, ao olharmos para um curso de faculdade, ao olharmos para um curso que nós temos que fazer, ao olharmos para uma oportunidade que nós temos na sociedade, nós olharmos diante de uma perspectiva cristã segundo os valores do reino de Deus. Amado, quantas pessoas entram pela porta das nossas igrejas querendo encontrar no nosso meio valores e motivações completamente diferentes, e quando eles entram dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos lares, nós vemos que eles veem dentro de nós, no nosso meio, que nós estamos correndo atrás das mesmas coisas que eles anteriormente corriam. Patrimônio, dinheiro, sustento. Amado, eu não sou daqui, eu não estou dizendo que nós não devemos trabalhar. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter concurso, prestar concurso. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que nós não podemos ser aqueles que vivem por oportunidades. Esse ano Deus trouxe uma palavra muito forte no meu coração, 2012, o ano da revelação, do conhecimento e das convicções em Deus. Amado, cristão não vive de oportunidade, cristão vive de revelação de Deus. Qual a revelação que Deus traz o seu entendimento? Amado, o ímpio, o homem sem Deus, ele olha para esse mundo, e tudo que ele olha, ele observa, ele faz comparações e ele chega à conclusão. Então, um homem que não é habitado por Deus, que não é habitado pelo Espírito Santo, ele olha para uma situação, faz comparações, chega à conclusão que é aquilo que ele precisa. Então, o homem, e a Bíblia fala em Tiago, que a sabedoria desse mundo é animal, ela é terrena e ela é demoníaca. Então, significa que a forma que o homem observa o mundo, a forma que o homem observa o mundo é segundo uma natureza animal. O que é o animal, amado? O animal é aquele que você coloca ele dentro de uma sala, aí vai ter um botão vermelho e um botão verde. Então, o botão verde, ele aperta banana. O botão vermelho, ele aperta choque. Botão verde, botão vermelho, e aí ele vive nesse mundo ali. Botão vermelho, choque. Botão verde, banana. Então, botão vermelho é dor. Tudo que é dor. E botão verde é tudo que é prazer. Então, para esse animal, mesa abençoada é mesa verde. CD abençoada é CD. Bíblia abençoada é Bíblia. Mulher abençoada é uma mulher verde. Mulher endemoniada é uma mulher vermelha. Porque ele observa. Essa é a mente do homem carnal. Ele vive por observação, comparação e conclusão. Então, ele observa, compara que é a melhor coisa que ele tem que tomar e chega à conclusão e pronto. Não, amado. A Bíblia fala que o homem espiritual, ele vive por revelação e discernimento. Então, ele não olha. Então, ele não é guiado por aquilo que ele vê. Ele é guiado por aquilo que Deus revela ao entendimento dele. Então, ele pode olhar para uma situação completamente, aparentemente anormal. Mas ele vai buscar a revelação de Deus. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação?
Exemplo, o homem olhou para o macaco, ele olhou, observou, estudou, comparou, chegou à conclusão o quê? Que o homem veio. Amado, o homem está errado em pensar isso? Não, por quê? Que é a única conclusão que ele tomaria. Véio. O bicho tem cérebro de gente, anda igual gente, movimenta. Até um determinado mês é o desenvolvimento igual a um bebê. Chega, se eu não me engano, lá no 8º mês, não sei, no 3º ano, acho que no 8º mês, o chimpanzé transforma num ser totalmente violento. Mas até então um bebezinho, como qualquer bebê. Ah, não, é o homem, o ser humano veio disso. Amado, você não tem noção o quanto essa natureza maligna e animar habita na nossa vida. Sabe? Aquela menina ali, em comparação com a outra que eu tive, com aquilo que eu preciso, com a necessidade que eu tenho, é o que eu preciso. Se lasca. Subi aqui em cima desse prédio, cheguei à conclusão que Deus vai me salvar. Vou me jogar daqui de cima que os anjos vão me salvar. Se esborracha lá embaixo. Porque vive, amado, por aquilo que naturalmente chega à conclusão. E não por aquilo que Deus revela ao seu entendimento. Essa é a sabedoria do homem. E isso, amado, está tão impregnado na nossa vida, em todos os sentidos. Não preocupa, não. Isso que eu estou falando aqui tem tudo a ver com sexualidade. No final vai fazer sentido, tá bom? No final você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, quando a gente olha para a configuração da família, que a sociedade está fazendo, amado, como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Amado, você sabia que um cristão tem dúvidas se a família dele vai ser cristã? O muçulmano não tem. O cristão hoje pensa 2 vezes se ele vai ter filho. O muçulmano não pensa. Porque ele entende que o filho dele é um mohamedinho. É um muçulmaninho. E nós estamos acovardados diante de tanta revelação de Deus para as nossas vidas. A possibilidade, amado, e a convicção também, daquilo que Deus produziu em nós ser manifestado visivelmente na vida dos nossos filhos. Deixa eu te falar uma coisa. Quem vai viver tudo que eu acredito? Eu? Não. Os meus filhos e os meus discípulos. Porque, às vezes, muitas coisas que eu entendi, eu só fui entender depois de muitos anos. Mas os nossos filhos, não, amado. Então, quando a gente fala de família, quando a gente faz um discernimento, nós queremos dizer, amado, da mesma forma que Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Só que a forma como a gente vence esse mundo é diferente, meu irmão. Quando Jesus, presta atenção, Jesus está caminhando com uma cruz nele, uma cruz. Todo mundo que olhou para aquele homem viu ele o quê? Um derrotado. Então, a vitória que o mundo acha que nós temos, amado, a vitória que o mundo acha que nós temos, que nós precisamos ter na vida, não que nós temos, a vitória que o mundo acha que nós precisamos ter, não é a vitória que Deus pensa. E a derrota que o mundo olha para as nossas vidas, não é a derrota que Deus vê. Quando eu disse para você que na vida do cristão, quando Deus dá uma direção, às vezes Deus permite, às vezes dá alguma coisa errada. Eu não estou falando de consequências fruto de imoralidade e erros, imoralidade e pecados na nossa vida. Não é nem isso. Talvez há até uma possibilidade de muita burrada que a gente deu na vida, ser Deus assim, permitindo para a gente acordar. Mas eu estou falando desse sucesso que o mundo celebra. E que nem sempre é o sucesso que Deus quer das nossas vidas. Então, esse discernimento que eu estou falando aqui é esse discernimento à luz do Espírito Santo, dos valores do reino de Deus. Eu não sei como é que está o seu entendimento naquilo que você recebeu hoje pela manhã, mas eu quero que você, pelo menos, reflita e possa me dar, não dar a mim, né? Mas pensar na possibilidade de eu estar certo.
De que, às vezes, a minha esposa fala isso também, né? Que, às vezes, existe uma multidão aqui, ó. Dinheiro, patrimônio. Reconhecimento, patrimônio, dinheiro. Tá aqui, ó. E aí está eu e a Osana aqui gritando, morte, morte, na contramão. Morrer da vida. Então, o que eu queria dizer para você é que você levasse em consideração aquilo que Deus está produzindo hoje na sua vida e que talvez você pense que o que Deus está construindo dentro de você, talvez você pense que aquilo que Deus está construindo diante de você talvez seja impossível. Deus, é possível viver isso. Eu vou dizer uma coisa para você, não é possível viver, é impossível não viver desse jeito. Porque aquilo que o homem diz que é vida, não é vida, é sobreviver. Se é que sobrevive. Então, nós vamos falar ainda, existem alguns pontos ainda que eu quero tratar com vocês a respeito de família. Então, eu falei a respeito hoje aqui com vocês, a respeito de todo esse processo e todos esses vários sistemas doentios. E uma das coisas que acontece também, que hoje, toda essa problemática de êxodo familiar, dos pais estarem abandonando os seus filhos, eu sei que essa palavra dói, entende? E os filhos estão sendo criados por outras pessoas, isso vai produzindo uma perda total dos vínculos familiares. Não se sabe mais o que seja ser pai, mãe, esposo, esposa, casal, filho e família. A função do pai e da mãe não são mais definidos hoje na maioria das famílias. Ninguém sabe mais quem é. Uma geração que não aprendeu mais o que é ser pai e mãe. E é curioso, eu gosto muito daquele programa lá da Super Nani. E é interessante na Super Nani que a primeira coisa que a Super Nani faz quando ela chega numa casa é definir o papel de cada um. Outra coisa que ela faz é organizar o horário das pessoas. Você acha por que a gente bate? Eu bato muito nessa tecla. Sala de aula tem que ter horário. Sala de aula tem que ter horário para começar, horário para terminar. A coisa não é desregrada. Escola começa tal hora, tem que terminar tal hora, porque eu fui criado totalmente desregrado na minha vida. Então, o que eu quero trazer para você é a consciência de que Deus está produzindo na sua vida valores que só Ele pode produzir pelo Espírito Santo. Pode pôr aqui, Ana. Fecha a porta ali, por favor. Então, eu percebo que muitas das pessoas hoje, elas não conseguem entender e discernir realmente a família, e por conta dos vínculos familiares que foram se perdendo. E a cada dia vai perdendo mais. Isso é um fundamento primordial na sociedade. Hoje, não se sabe mais o que é ser mãe, não sabe mais o que é ser pai. Então, voltando lá a respeito da Super Nani. A Super Nani, quando ela vai começar a trabalhar numa família, ela define horários. Detalhe, outra coisa que ela faz também é colocar cada um no seu lugar. Porque é filho dormindo com mãe, é o casal dormindo com os filhos, às vezes debaixo de um esquema onde o filho domina toda a situação e os pais se tornam reféns disso. Começa a organizar a casa. Vou falar uma coisa para você, amado. A desorganização da nossa casa fala da nossa vida. A desorganização da nossa casa fala da nossa vida. Eu já reparei, vivendo em comunidade, quanto mais as pessoas são desorganizadas, mais isso reflete a sua vida, os seus valores. Agora, Eurico, por que as pessoas são desorganizadas? Por que as pessoas não sabem o que querem da vida? Por que as pessoas não conseguem definir a moralidade?
Por que que tem pessoas que elas são tão desenfreadas na vida sexual, querem experimentar tudo quanto é tipo de prazer? Amado, é isso que a gente lida. Você não tem noção o quanto isso é forte. Eu conheço pessoas que elas falam o seguinte: tudo que eu queria na vida é experimentar tudo quanto é tipo de prazer, colocar saco de supermercado, de sacolinha de supermercado no pescoço, me asfixiar na hora de eu ter um orgasmo, me pendurar numa corrente e me sentir com dor, outra espancar o outro e bater no outro. Isso acontece. Isso é muito forte. Por que que isso acontece? Amado, a leitura que eu faço disso é que tudo isso tem a ver com a perda dos vínculos familiares e com as estruturas familiares completamente doentes. Para a gente falar a respeito disso, a gente tem que tocar no assunto daquilo que eu até falei para vocês, que é o enfraquecimento da figura paterna. E isso aqui, amado, ao meu ver, é o principal motivo dos problemas ligados à sexualidade, dos maiores problemas ligados à sexualidade. Um número gigantesco de famílias e não se tem mais a presença masculina. Como eu já disse para vocês, cerca de 52% das famílias hoje não tem mais a figura paterna. Sabia disso? 52%. Não tem mais. Quando se fala a respeito do nome do pai na carteira de identidade, é outro problema sério. Há muitas pessoas hoje não têm nem o nome do pai na carteira de identidade. Então, nós temos uma sociedade onde, além do pai ter saído de casa, a mãe ter saído de casa, ele está completamente enfraquecido. E isso que eu estou falando aqui, amado, isso não é só coisa da minha cabeça, não. Muitas pessoas hoje estão falando a respeito do enfraquecimento da figura paterna. Eurípides, por que você fala, então, que a figura paterna é tão importante? Para a gente falar sobre isso, eu preciso falar a respeito de um princípio que até o pastor Cote ministra, e eu não vou falar isso, você pode até adquirir o DVD do pastor Cote, que você vai entender isso até melhor. Mas eu quero me deter a um princípio que ele fala, que ele cita, mas eu quero abranger isso com mais detalhes. Amado, Deus não colocou o pai e a mãe simplesmente porque ele não tinha outra configuração de família e ele pegou e inventou isso de última hora. Não, amado. Deus sabia o que ele estava fazendo. O pai e a mãe cumprem um papel fundamental na construção da identidade de uma pessoa. Porque quando nós nascemos, nós absolvemos esses valores familiares, se é que esses valores existem. Então, quando se fala do pai, quando se fala da figura paterna, a figura paterna é aquela que Deus usa e que Deus colocou na família para exercer governo, limites e proteção. Governo, limites, proteção e identidade. Quando uma criança nasce, quando uma criança está sendo gerada no ventre de uma mulher, aquele espermatozoide que fecunda o óvulo, o que ele determina na vida da pessoa? O sexo. Sabia disso, né? É do homem que vem a definição se é menina ou menino. Então, é o homem que define isso, se é menina ou menino. Você, não sei se você sabe, quando você vê assim, casos de muitos filhos gêmeos na família, isso tem muito a ver com a paternidade. Porque esse homem e mulher, o homem que define se vai ser homem ou se vai ser mulher. Agora, amado, você acha que Deus colocou essa questão do homem e mulher à toa? Você acha que Deus colocou essa questão do papel do homem e do papel da mulher à toa? Você acha que Deus colocou o fato de que o homem defina a identidade de um ser humano à toa? Não, amado. Deus estava dizendo que é autoridade espiritual, é
é o homem que define a identidade no homem e na mulher. Você podia pensar assim, então quer dizer que o homem define a identidade do menino e a mãe define a identidade da menina? Não, amado. O homem define tanto a identidade da menina quanto do menino. Você, quando se arrumava, você, quando se arruma, qual que é como é que é o nome dela? Jéssica. A Jéssica, quando ela se arruma, você pode ter certeza, a mãe dela pode elogiar, mas quando ele elogia, é tudo que ela quer ouvir. Não é? Não é verdade? Tudo que uma menina quer é receber a afirmação do pai. E tudo que um menino quer é receber a afirmação do pai. Então, Deus colocou o pai para exercer governo, identidade, missão, limite e proteção. Isso é função do pai. Eurípides, e a função da mãe? A função da mãe é produzir vínculos, é produzir nutrição e organização. A maioria das pessoas que tem problemas com relacionamento, gente que não consegue aprender a ter vínculo um com o outro, são pessoas que tiveram problema com mães. Porque, amado, é a mãe que vai lá, que fala, traz seu amigo. Olha, você tinha que andar mais com fulano. Oh, você tinha que fazer isso. É a mãe que produz. Quem é que leva a gente para a igreja? Mãe. A maioria das pessoas fala assim, sabe quem me levou para a igreja todo dia? Mãe. O pai não esquenta muito com isso. Sabe por quê? Porque a mãe é aquela que produz vínculo. Então, mas ao mesmo tempo que essa mãe pode produzir vínculos, essa mãe também pode o quê? Destruir vínculos. Ela pode criar uma pessoa tão isolada do mundo, tão desconectada dos vínculos relacionais, que ela não consegue entender por que ela não consegue se relacionar. Ao mesmo tempo, a mãe é aquela que é responsável pela organização. Meninas desorganizadas, que não sabem organizar o seu quarto, a sua vida, não somente o quarto, mas a vida. São pessoas, meninas que tiveram um problema com mãe. Mães que não exerceram esse princípio de organizar o ambiente. A mãe é aquela que organiza o ambiente para que a família habite. Quando uma menina não cresce nesse ambiente organizado, ela também tem sérias dificuldades até de se organizar na vida, emocionalmente. E a mãe é aquela que nutre. O que é nutrir? É pegar algo e dar sentido na cabeça da criança, na cabeça do filho. A mãe dá sentido. A mãe é aquela que faz algo que o filho está recebendo ter sentido. Por que eu estou falando isso, amado? Porque o pai é aquele que exerce identidade, missão, limites e proteção. Mas eu quero falar a respeito de uma coisa. Sabe o que é? Os limites. Que, particularmente, eu entendo a cada dia que, por conta do enfraquecimento da figura paterna, os limites que deveriam ser colocados na vida de uma pessoa não são colocados. Por quê, amado? Porque Deus é amor. Deus é amor? Deus é amor? Amém. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Amor é colocar limite? Perfeitamente. Amor sem limite é o quê? Libertinagem. Amor sem limite é libertinagem, amado. Então, o que acontece? Pelo fato desse pai estar enfraquecido, e agora a gente quer entrar nessa questão, por que eu estou dizendo isso dentro de uma perspectiva da sexualidade? Porque não há limites na vida da pessoa, ela faz o que quer. E nós hoje temos isso dentro dos nossos lares. Os filhos fazem o que querem. É aquilo que eu falei para vocês aqui. Hoje tudo, não sei se eu falei, porque às vezes eu prego tanto que às vezes eu até esqueço. Hoje tudo se resume em discutir a relação. O pai tem que sentar com o filho para discutir a relação, para ele fazê-lo entender. Amado, quando um pai senta com seu filho e tenta discutir com ele
a regra que foi estabelecido, amado, ele está cometendo um sério erro na educação. Porque o filho, por mais que ele não queira aceitar a regra, o limite e aquilo que foi determinado, por mais que aquilo à primeira vista choque ele, aquilo vai produzir nele valores. Por quê? Porque se a mãe é aquela que nutre, produz vínculos e organiza, o pai é aquele que é a figura da lei. Deus é amor? Mas esse amor traduziu em uma lei. Então, nós precisamos entender que se o pai não exercer a figura dos limites, o que é limite? Lei. Se o pai não exerce a figura da lei na casa, se ele não é aquele que estabelece os limites, nós damos início a uma geração desenfreada. Se eu tenho que pegar o carro aqui e sair de Curitiba até Balneário Camboriú, eu vou andar numa estrada. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Para eu andar nessa estrada, eu preciso obedecer qual lei? A lei do trânsito. Não é verdade? Eu tenho que andar nessa lei. Agora, me responda. Qual é a principal ferramenta que eu uso para obedecer às leis que estão colocadas numa rodovia para mim? A ferramenta que eu tenho que usar é o quê? O freio. Quando eu não coloco freio nos filhos, eu crio uma geração desenfreada que quer experimentar tudo. Cria um filho sem freio, ele fazendo o que ele quiser. A percepção de limites na mente dele não vai ser construída. Então, você está entendendo por que aquela pergunta, até onde eu posso ir, denuncia os nossos valores que não têm limites. Amado, uma pessoa que foi criada dentro de valores muito bem definidos. Por quê, amado? Porque o conceito de lei, de limites, o conceito de limite produz na vida do filho disciplina, orientação e segurança moral. Então, quando um pai fala assim, filha, você tem que estar em casa às 11 horas da noite. O que está querendo produzir no entendimento daquele filho? Simplesmente uma regra ou que tem hora para chegar em casa? Tem satisfação para dar em paz. Filho, você vai ligar para mim, você vai deixar seu celular ligado. Quanto mais eu coloco limites na vida da pessoa, eu vou criando disciplina, eu vou criando orientação, eu vou criando senso moral. Amado, é preferível viver num país onde tem um ditador do que viver num país onde ninguém governa. Onde é anarquia. Amado, um país onde há um ditador, ele pode existir há centenas de anos, mas um país onde todo mundo faz, uma terra sem lei, o ser humano se mata. Então, quando eu, como pai, e a mãe, se nós não estabelecemos limites nos nossos filhos, nós não estamos construindo neles um senso moral na vida. Essa turma que você vê aí, amado, sem limites, querendo experimentar tudo. Amada, sabe quem que é? É aquele menino que quando pegava um copo e jogava lá no tanque, todo mundo... Ah, que legal! É aquela menina que quando colocava uma sainha e dançava na boquinha da garrafa, todo mundo achava engraçado e pensava, ela não está entendendo. Está entendendo sim. É aquele menino que quando você está lá com a televisão vendo reality show e todo mundo tomando banho pelado, eu vou falar uma coisa para você. Os reality show é os voyeurismo mais disfarçado que entrou dentro dos lares. Porque voyeurismo é ficar vendo a pessoa nua, pelada. Gente que gosta de ficar vendo o outro pelado, gente que gosta de se exibir.
Isso começou pelos reality shows. É a forma sutil de Satanás começar a colocar os valores dentro da nossa casa. Então, é gente que não tem quarto, é gente que não tem limite, é gente que não tem hora, filho que não tem hora para chegar em casa. Por quê, amado? Porque o pai é aquele que estabelece a lei. E a mãe? A mãe é aquela que traduz a lei. Sabe o que acontece? Menino, seu pai falou isso, deixa para lá. Pode ir embora, eu falo que você está em casa. O que ela faz? Ela não estabelece a lei em casa. Então fica a criança é criada dentro de um ciclo de relacionamentos doentes. O pai tenta colocar a lei, a mãe vem e não cumpre a lei. Eurípides, então, o que seria isso? Seria o seguinte: o pai é a lei, a mãe é a graça. O que a graça fez? Traduziu a lei de Deus. Seria uma total desonra. Seria o Novo e o Velho Testamento brigando um com o outro. Seria a graça anulando a lei. Seria a lei sendo estabelecida sem que a mãe traduza essa lei. O que é traduzir a lei? Filho, você sabe o que seu pai está querendo dizer? Seu pai está querendo dizer que ele não quer que você faça isso, filho. Porque ele te ama. Mas hoje, amados, acabou. E aí nós temos uma geração completamente desenfreada. Limites estabelecem a noção de sanidade e moralidade. E isto é o aspecto fundamental do caráter. Sanidade e moralidade. Quando eu coloco limites na vida de alguém, na vida de um filho, eu estou gerando no entendimento dele um senso de moralidade. Presta atenção como é a vida de os filhos que faziam o que queriam na vida. São as pessoas mais viciadas em sexo, são as pessoas mais imorais na sociedade, porque eles fizeram o que queriam. Mas, Eurípides, se eu fazer isso com essa criança, se eu fazer isso com esse menino, vão me prender. É isso que a sociedade está fazendo, meu irmão. É isso que a sociedade está fazendo. Então, o caráter vem da maneira como assimilamos o conceito de lei e autoridade. Então, o meu caráter, ele é estabelecido, e é aquilo que a gente fala, é estabelecido pela forma como nós assimilamos a lei. Amado, todas as vezes que nós quebramos uma lei, o que a lei faz com a gente? Ela quebra a gente. Existe a lei da gravidade. Tenta quebrar, pula daqui desse prédio aqui. Você vai quebrar a lei da gravidade ou ela vai te quebrar? Ela vai te quebrar. Então, a lei nos protege, querido. A lei nos dá limites. A lei fala, não faz isso. E por conta do enfraquecimento da figura paterna, é o que acontece. Limites bem estabelecidos geram uma consciência moral, e consciência moral gera uma consciência sexual. Logo, o nosso problema de consciência moral gera toda essa podridão sexual que nós temos aí na sociedade. Começou aonde? Casa. Limites é estabelecer valores. E nos dias de hoje, os valores familiares não são mais claros. Filhos são criados sem nenhuma noção do que seja os valores da família. O pai é aquele que traz a afirmação sexual tanto para o filho quanto para a filha. Então, amado, aí o que acontece? Bom, se existe essa geração de pais ausentes, se existe essa geração de perda de vínculos familiares, se existe essa geração do enfraquecimento da figura paterna, então aí fica uma pergunta. Como é que é essa geração? Como é que nascem esses filhos? E aí está aí o problema. Você sabe como é que é? Por conta dessa família que não cumpre, que não entende o seu papel, nós temos hoje, o primeiro sinal dos filhos, são o quê? Infantilizados. São os filhos infantilizados. É uma infância que não tem fim, meu. Teve um irmão, eu até esqueci de trazer. O Gerson me entregou uma revista que fala a respeito do adolescente. Justamente aquilo que eu falei hoje na primeira aula.
de que o adolescente é revoltado, porque a gente transformou ele num revoltado. Porque a gente trata ele como um confuso. Sendo que a capacidade de produção, de sonhos, de projeção, é muito mais aquilo que a gente nem tem noção disso. E a gente vai prolongando a infância das pessoas. E aí naquela revista fala, hoje não se tem mais noção de quanto tempo dura a infância na vida da pessoa. Você sabe o que eu percebo a cada dia? Que o problema que a gente mais precisa vencer na vida hoje das pessoas é uma criança escondida dentro dela. Sabia disso? Sabia que a maioria de nós tem uma criança aí que a gente não deixa amadurecer? Eu estava lá passando o canal, aí teve a hora que eu passei o canal, estava como é que é aquele? Glu-glu, como é que é o nome? Sérgio Malandro. Rapaz, um cara que nunca cresceu na vida. Não cresceu, cara. O cara tem 40 e tantos anos, um glu-glu dadá ainda. Tudo para ele é glu-glu. Não cresce. Um cara que não consegue romper. Mas deixa eu falar uma coisa, esse problema não é só do Sérgio Malandro, não, amado. Vivemos hoje um retardamento emocional. Não queremos amadurecer emocionalmente. Filhos fracos e imaturos. Pais que colocam seus filhos em um eterno estado de codependência por toda a vida. Os transtornos causados por isso são terríveis. Os transformamos em eternos bebês de 80 quilos. A maioria das pessoas hoje estão amadurecendo só depois dos 40 anos, e o tempo de adolescência não tem mais fim. Eu vi uma revista esse tempo atrás que falou isso. O ser humano hoje amadurece só depois de 40. Você sabe por quê, amado? Sabe o que acontece? Não houve referência. Não há referência em casa, meu irmão. E porque não há referência, as pessoas não amadurecem. Os filhos hoje são tratados como meninos para viver a vida toda dentro de casa. E por que tem que viver a vida toda dentro de casa? Porque os pais são completamente fragilizados dentro do seu relacionamento. E a única forma de manter junto é os filhos dentro de casa. Uma vez aquele telefone, minha sala era ali. Aí o telefone tocou. E aí a menina não podia atender, deu um problema ali, ela foi atender na minha sala. Aí a mãe dela no telefone. Minha filha, pelo amor de Deus. Volta para casa depois da sua tese. Pelo amor de Deus, volta, porque eu não suporto viver. Seu pai me abandonou, todo mundo me abandonou. Pelo amor de Deus, volta. E ela, não, mãe, tá bom, maior que terminar minha tese, eu estou voltando dentro de casa, para casa. Não libera os filhos, amado. Um dia dei um seminário de família numa igreja, e eu falei assim, olha, eu quero aqui à frente todos os pais que ainda mantêm seus filhos casados com mesada. Eu quero os pais aqui que ainda pagam faculdade para filhos casados, que fazem compra para os filhos casados. Você precisa deixar seus filhos amadurecerem. Quantos homens ainda, com seus 30 anos, não deram início à maturidade, porque ainda estão dentro lá, naquele mundinho ainda de mamãe. Amado, eu vou falar uma coisa para você, assim, que mal interpretado é um desastre. Eu acho que o sonho do diabo é ser uma mulher. E com muito peito. Para manter todo mundo aqui nele, sem amadurecer, eternas crianças. Você sabe como é que era a imagem da deusa Diana? Quem já viu falar aí? Não, essa é Afrodite. A deusa Diana era uma mulher com 80 seios nela. 80 seios. Sabe para quê? Para todo mundo ficar lá, mamãe, quer mamar, não quer crescer não. Amado, eu tinha um obreiro uma vez que ele dava um surto nele de vez em quando, logo quando eu comecei o ministério aqui. Eu não sabia lidar com isso ainda. Aí ele chegava na minha sala e falava assim, com a mão desse tamanho, me dá um abraço. Aquele homão. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade onde os filhos não
não são amadurecidos. Agora, por que isso acontece? Isso tem um motivo, meu irmão. Isso tem um motivo, essa eterna infantilização. Não cresce emocionalmente, não cresce espiritualmente, são eternos bebês emocionais. E aí, nós temos uma outra geração. Outra geração, nós temos um outro problema. Além deles serem infantilizados, sabe o que eles se tornam? Psicóticos. Não sabem lidar com a realidade. Sabe por quê? Porque a vida toda o papai e a mamãe resolveu a vida para ele. Não libera para a vida. São psicóticos. Sabe o que é a psicose? Não quer encarar a realidade. A gente vai falar muito sobre isso amanhã de manhã. Não sabe lidar com a realidade. Não quer encarar a realidade. E eu falo uma coisa para você, amado. Se tem uma coisa que a fé produz na sua vida, é você encarar a realidade. Qual foi a primeira postura que o filho pródigo tomou? Chegou à conclusão quando ele estava lá no chiqueiro. Ele caiu na realidade. Então a fé, meu irmão, não é algo que te desconecta da realidade. A fé é algo que te faz encarar a realidade. Eu nunca vi uma pessoa que, tendo uma experiência com Deus genuína, não encarou a realidade que ele tem que encarar na vida. Enfrentou os problemas, enfrentou o passado, encarou o passado de cara e resolveu isso em Cristo. Só que hoje nós vivemos por conta desses pais ausentes, desses pais que não sabem o seu papel, homens que não sabem colocar limite, mulheres que não sabem organizar seus lares, mulheres que não sabem nutrir a presença de Deus, mulheres que não sabem organizar e produzir vínculos saudáveis, pais que não dão identidade para os filhos, pais que não dão provisão para os filhos, proteção para os filhos, criam essas crianças infantilizadas e psicóticas. Agora, esse lado psicótico gera mais nos homens, sabia? Sabia que dentro de um quadro de família doente, os homens é que são psicóticos? São os fantásticos mundos dos bobs. Vive numa ilusão, porque o homem é de planejar, meu irmão. O homem é de planejar. Então, por isso que o homem doente, amado, ele viaja tanto que ele nunca encara a realidade. Nas mulheres, essa geração que não sabe o que é família, transforma em mulheres, sabe o quê? Que deu errado aqui, neuróticas. Neuróticas. Sabe o que é neurótica? Não sabe lidar com sentimentos. Não sabe lidar. Aí a mulher neurótica não sabe lidar com suas emoções. E aí eu tenho filhos infantilizados, homens psicóticos, e eu vou entrar mais nisso aqui, mulheres neuróticas, e essa geração toda termina onde? Por que não tem? Por que entra na imoralidade? Porque tudo isso aqui é uma somatória. Na verdade, isso aqui torna essa geração completamente imoral. E aí se instala a crise familiar. O que se instala? Hoje é quase impossível. Eu não vou dizer que é possível, porque senão eu ia falar do meu casamento. Porque senão meu casamento estaria nesse grupo aí. Eu falo que é possível que meu casamento, graças a Deus, pela misericórdia dele, não foi afetado com isso. Mas hoje é quase impossível um casamento que não esteja maculado pela imoralidade sexual. Hoje nós temos um quadro terrível de homens que se masturbam o tempo todo, mulheres escravas de trabalho. As mulheres não entendem por que eu sou bonita, por que eu não consigo resolver isso na vida. Eu recebo telefonema, amado, no mínimo 2 vezes por mês. Eu aconselho pastor, amado, pastor que é viciado em masturbação. Então, por que isso acontece, Eurípides? O que faz uma pessoa ser psicótica? O que faz uma pessoa ser neurótica? É lá do pai, da mãe, mas por quê? A gente vai entender sobre isso. Por que nós vivemos esse quadro de uma crise emocional? Particularmente, amado, eu não consigo ver outro motivo de tanta deformidade sexual nos dias de hoje que não seja o fato de que toda essa problemática começou em casa. É na falta de liderança, de referência masculina, nutrição e vínculo materno.
Muitos filhos estão vivendo sem direção, sem limites, sem amparo, sem supervisão, e a educação do pai e da mãe não existe. E por isso eles são entregues à imoralidade sexual que está presente nas ferramentas, nos vídeos, nas internets, está ali presente. Eles não sabem o que é limite. Não sabe. Por que a pessoa não tem noção? Ela vai lá, casa com a esposa, aí ele tem uma experiência. E é curioso, amado. É curioso. Parece um dragão escondido na pessoa. Ela tenta camuflar aquilo com a religião, com a religiosidade. E porque não há noção de limites na mente dele, na consciência, nos valores, os valores morais, pela falta de limite, não foram gerados nele, parece que quando ele casa, piora. Você sabe por que piora? Porque ele vai ter uma experiência sexual com a esposa. E como não há noção de limite, ou com o marido, como não há noção de limite, o que ele quer fazer? Ele quer mais, quer mais. Eu já vi pessoas falarem assim, Eurípides, eu conheço pessoas, sei de histórias assim, conheço a realidade de pessoas que falam, Eurípides, antes de casar eu conheci uma mulher na vida, depois que eu casei eu já conheci mais de 30. Parece que depois que eu casei piorou a minha situação. Você sabe por quê? Porque ele não consegue viver só com aquilo lá, porque a noção de limites na vida dele não foi estabelecido pelo pai. Uma mãe que gerou uma personalidade permissiva, porque tudo a mãe passou a mão. Um pai omisso, que não colocou limites, aí gerou um filho desregrado na vida, porque a maioria desses... Isso é em todas as áreas, não é só na área sexual, amado. Se bem que hoje não tem como. Hoje, amado, as casas de recuperação, até um tempo atrás, trabalhavam só com problemas de droga. Hoje não acontece isso mais, não. Hoje, a maioria das casas de recuperação tem que saber lidar com sexualidade, porque a maioria dos viciados estão enfiados hoje na imoralidade sexual. O problema está sério. Você sabe por que o problema está sério? Porque pais não se posicionaram. Então, é isso que eu quero falar para você. Você quer casar? Então, aprenda o que é ser um pai. Aprenda o que é ser uma mãe. E não desgrace a vida das pessoas. Toda essa problemática, fundamentada em uma sexualidade extremamente doentia, e a destruição do princípio da família, produz uma geração psicótica, individualista e leviana. Sexualidade é um assunto tão sério que não dá para você tratar sobre o assunto sem repensar o que realmente seja a família. Então, nós vamos falar sobre sexualidade. Particularmente, a gente tem que começar a pensar na nossa casa, na nossa família, naquilo que a gente quer construir no futuro. Eu queria trabalhar com vocês alguns conceitos que, particularmente, eu entendo que eles são fundamentais para a gente compreender alguns princípios e valores do reino de Deus, principalmente ligado à sexualidade. Aquilo que eu falei para vocês. Falar do que eu estou falando, talvez aparentemente, assim, alguns princípios, fala, por que isso tem a ver com sexualidade? Tudo tem a ver. Então, quando eu venho construindo esse entendimento da família desorganizada, dos papéis invertidos, dos conflitos de valores, do êxodo familiar, tudo isso traz aí toda essa sociedade. Eu estava até conversando com a Raquel, e ela até me fez essa pergunta, existe exceções? Eu não vou tomar ditado, porque eu sou invocado com ditado, né? Para todo, como é? Para toda regra, uma exceção. Eu não sou muito fã de ditado, não, porque os ditados da sociedade são embutidos de valores deformados. Mas eu poderia até imaginar que poderia uma criança, mesmo num quadro familiar, poderia. Eu tenho dificuldades de imaginar. Quando a gente vai cavar fundo, ouvir a história, aquela área cega da pessoa, aquela história que ela não lembra, você vai ver ali situações que ela nunca imaginava que poderia ter disparado na pessoa isso. Mas via de regra,
O problema da sociedade são problemas. Isso vai ter nas escolas. Violência, o problema começa onde? Casa. Imoralidade, casa. Abuso, casa. Tudo, amado. E essas coisas, elas na história da humanidade, talvez elas tinham outras caras religiosas. Porque muitas das coisas que nós fazemos hoje, antigamente, isso tinha uma conotação religiosa. Então, sacrificar filho era culto. Hoje não é não. Hoje, sacrificar filho é garantir patrimônio. Que também era garantir patrimônio. Estava tendo uma seca na sociedade, e aí o povo, para não ficar livre daquela ira dos deuses, tinha que sacrificar o próprio filho. Né? Então, bacanal, né? Relação sexual um com o outro, mulher com mulher, e tinha em todo aquele montante, tinha a ver com o quê, amado? Tinha a ver com cultos, né? Cultos aos deuses. Então, eu entendo que, via de regra, amado, nós podemos, nos atendimentos, conhecendo pessoas, ouvindo histórias que realmente são sistemas familiares doentios que geram todo esse quadro problemático hoje. Para eu continuar falando a respeito de sexualidade, eu preciso trabalhar alguns conceitos com vocês. O primeiro conceito que eu quero trabalhar com você é a questão de direção e sentido. Direção e sentido. Euripides, por que você quer falar sobre direção e sentido? Você vai entender. Amado, imagina uma reta. Qual a menor distância entre um ponto e o outro? Uma reta. Então, imagina uma reta aí. Se você não consegue imaginar, eu vou definir primeiramente o que é direção. Direção é a ligação de um ponto ao outro, sem especificar de onde o corpo sai ou para onde o corpo vai, especificando apenas qual a rota. Então, uma direção é apenas um vetor que liga um ponto a outro. Sentido indica de onde o corpo está saindo e para onde ele vai. Então, direção é apenas uma reta. O sentido, não. O sentido, a direção é de um ponto ao outro. O sentido, não. O sentido define de onde sai e para onde vai. Então, imagina aí agora uma reta. Agora, essa reta aqui, eu queria que você imaginasse essa reta como sendo uma estrada. Uma estrada. Uma estrada que vai aí, uma estrada plana. Aqui no Paraná, a gente tem facilidade para imaginar uma estrada excelente para viajar. Tem lugar do Brasil que você não consegue imaginar. De vez em quando você acha uma estrada no buraco. Né? Então, tudo é, assim, a maioria grandes partes das estradas do Brasil é ruim. No Paraná, não. No Paraná, a coisa é tapete. Né? Maravilhoso viajar nas estradas do Paraná. Então, você pode imaginar, então, uma estrada excelente. Imagina aí uma estrada fantástica. Tapete. Agora, imagina que essa estrada é uma linha reta, onde você vai sair de Curitiba até Londrina. Agora, você consegue imaginar essa estrada boa. Então, você tem aí um carro, melhor carro de viagem que puder imaginar. Cherokee, Hilux, Camaro, o melhor carro para viajar, motor zero, tudo de primeira. Agora você vai imaginar aí o quê? A melhor estrada. E agora você vai imaginar o melhor motorista. Aí tem uns que falam assim, eu. Você vai imaginar o melhor carro, a melhor estrada e o melhor motorista. Beleza? Então me responda. Estrada boa, carro bom, motorista bom. Deixa eu te falar uma coisa. Isso vai te ajudar ou vai te atrapalhar a alcançar o objetivo? Qual é o objetivo? De onde você está saindo? Curitiba. Mas imagine que você dá uma parada. Vai lá numa parada e para lá num posto, num café, num grau, e vai fazer um lanche. Mas você já reparou que, às vezes, quando a gente está viajando, a gente perde a noção de sentido e, de repente, a impressão que a gente acha que está voltando, aí você não fica muito bem localizado.
E esse cara, aí você, ao invés de ir para Londrina, você pega voltando para Curitiba. Então você estava indo para onde? Só que aqui deu uma parada, e você errou. Foi o que aconteceu com o João do Pulo. O João do Pulo, meu irmão, ele percorria ali numa determinada estrada durante muito tempo. Ele conhecia aquela região assim sem problema. Só que uma vez, numa viagem dele, ele parou para fazer um lanche. E aí, em vez dele pegar uma estrada na mão, ele pegou na contramão, voltando. Isso produziu aquele acidente que ele perdeu as pernas dele, né? Aquela tragédia. Então, em vez de você pegar indo para Curitiba, para Londrina, você pega voltando para Curitiba. Então, me responda agora. Antigamente, tudo que você tinha de estrada boa, carro bom, motorista bom, te ajudava ou te atrapalhava antes, quando você estava indo para o seu objetivo? Agora que você está sem perceber que o sentido está ao contrário, a direção está certa. Você tem uma direção. Eu quero alcançar isso na minha vida. Eu quero chegar em tal lugar. Mas agora, pelo fato de você pegar voltando para Curitiba, tudo que você tem agora é a favor ou contra você? Era melhor você ter um carrinho ruim. Pelo menos você estaria andando devagarzinho. Agora você está... Só que aqui no meio desse caminho aqui, amado, ó, seu pneu rebenta. Seu carro dá um problema. Estraga tudo. E aí você para aqui, ó. Você para aqui. E aí você vai arrumar o carro, você fala assim para a pessoa. Você fala assim para a pessoa, ó, arruma logo que eu quero ir para Curitiba, para Londrina. O cara fala assim, não, rapaz, você não está indo para Curitiba. Para Londrina, você está indo para Curitiba, você pegou voltando. Aí ele, meu Deus, é verdade, cara, olha só, eu estou voltando. Agora você está entendendo o que é que às vezes o carro da gente dá problema na vida. Você sabe por quê, mano? Porque é isso que acontece na vida, nas nossas vidas. Às vezes nós temos a direção certa, mas a motivação errada. No início, a direção estava. No início, nós recebemos uma direção. E nós tínhamos até um sentido certo na vida. Então, o que eu tenho aqui nesse quadro? Nós temos a direção certa, mas o sentido errado. Nós temos muita capacidade, mas com o sentido errado. A direção está certa. E o que falta é o discernimento para perceber que o sentido está errado. A direção está certa. É o que eu vejo todos os dias, pessoas exercendo o ministério, está fazendo coisa certa. Mas a motivação, o que leva as pessoas a fazer o que elas estão fazendo, não está certo. O que seria o sentido? As nossas motivações. Eurípides, eu quero ser pastor. Eurípides, eu quero casar. Eurípides, eu quero fazer isso na vida. Eu quero alcançar esse objetivo. Não tem nada de errado nisso. Mas qual que é a sua motivação em fazer isso? O que você está querendo? Qual que te motiva a fazer isso? Então a gente precisa trabalhar dentro de nós isso. Quais são as motivações que me levam a buscar o que eu estou buscando? É o que eu vejo a maioria dos problemas de casamento. Viciados sexuais, homossexuais, lésbicas, que acham que casando vão resolver seu problema. Essa motivação não é boa, gente. A direção está até boa, mas a motivação está errada. E aí, quando se casa, está lá com um problemão para resolver. A direção está certa, mas a motivação está errada. Então, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos realinhar as nossas motivações.
realinhar. O que motiva você estar fazendo o que você está fazendo? É carência? Amado, ó, isso aqui é um prato cheio para gente carente. O carente ama microfone. Eu já vi pessoas aqui que é um poço de dom, mas também é um poço de carência. O cara, quando pega o microfone, é o Michael Dragon Smith. Não é Michael... como é que é o nome? W, é Michael Dragon. Michael Dragon Smith. Mas é uma carência sem tamanho. Uma carência sem tamanho. Está usando o ministério para querer ser afirmado por alguma coisa. Ministério não é para definir pessoas, amado. Ministério não é algo que a pessoa exerce para conseguir se resolver na vida. Ministério é lugar para a gente resolvido na vida e exerce o ministério para manifestar aquilo que Deus colocou na vida dele e não pela carência de querer achar alguma coisa. Ministério não é lugar para gente que não encontrou ainda em Deus algo. Ministério é lugar para gente que já encontrou algo e agora vai manifestar isso para as pessoas. É porque Deus fez na minha vida que eu vou fazer para as pessoas. Não é porque eu estou buscando alguma coisa. É o que acontece. Pelo amor de Deus com um líder inseguro. Meus, misericórdia. O líder inseguro não forma liderança, o líder inseguro não deixa ninguém ser melhor do que ele, o líder inseguro não projeta pessoas, o líder inseguro não libera as pessoas. E por conta dessas situações mal resolvidas na nossa vida, nós estamos completamente mergulhados, por conta de um outro conceito que a gente precisa trabalhar.